Shalom, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o terceiro capítulo do livro de Jó. E vocês, continuando a ler, juntamente com seus discipuladores, observar todo o comentário que eu faço, porque no questionário estão as respostas, as perguntas que estão dentro do assunto do comentário e da leitura que vocês fazem. Portanto, vamos lutar e batalhar para sermos melhores discipuladores desta cidade. O Ministério Apostólico Internacional aqui de Jerusalém tem um compromisso com Deus e somos abençoados através dos apóstolos René e Ana Maria da Terra Nova, que trouxeram para nós a confirmação daquilo que nós já vimos na Bíblia, a igreja em célula no modelo dos 12. Na Bíblia começa a igreja em célula lá no livro de Êxodo, capítulo 18, porque o povo de Deus já era o início de uma igreja, só que foi confirmado no Novo Testamento, com 12 apóstolos israelitas, e onde foi também enxertado o povo gentil, que sou eu e você, e que aceitamos a Jesus, e por isso também somos chamados filhos de Deus. Então vamos prosseguir aqui. Terceiro capítulo tem como título Jó amaldiçoa o seu nascimento. Louvado seja Deus. Nesse capítulo relata o lamento de Jó e amaldiçoa o seu nascimento. Ele lamenta e amaldiçoa. Então o silêncio é quebrado por Jó. Jó, infelizmente, é quebrado por Jó. Infelizmente, seus lábios não preferem louvor agora, mas ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Foi uma provação dolorosa para Jó olhar para os rostos desses amigos piedosos, em perfeita saúde e força, e ele ainda mais piedoso do que eles, ferida e ferido por Deus. Ferido e ferido por Deus. Foi um agravamento da dor e tristeza de Jó. Mas observemos que, embora Jó ceda aos seus sentimentos nessa explosão apaixonada, ele não renunciou a Deus, nem a palavra de rebelião contra ele. Durante todo o seu discurso, em resposta aos argumentos de seus amigos, ele não perde Deus de vista e repetidamente expressa confiança no invisível, como naquela declaração incomparável: ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Jó 13:15. Então, nós sabemos que lá no capítulo 13, nós vamos ver Jó dizendo isso, que ainda que Deus o matasse, ele não estaria desconfiando de Deus, estaria confiando em Deus. Não tripulado pela presença de seus amigos, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. O capítulo e de fato todos os capítulos que se seguem devem ser lidos em boa versão métrica. Tem que saber que tem que ser numa boa versão, para não estar achando que Jó desistiu da sua fé. Ele apenas expressou a sua dor por conta de ver seus amigos que ele era o mais aproximado de Deus, era um exemplo no meio desses amigos que também eram pessoas tementes a Deus. E ele vê que ele, sendo a pessoa mais próxima de Deus, estava acontecendo isso, então ele deixou da sua boca sair essa palavra que não foi louvor. Não era louvor dizer amaldiçoar o dia que nasceu, mas também não era dizendo que não confiava mais em Deus. Então, louvado seja o Senhor, né, por esse exemplo que nós temos, que mesmo quando ele sentiu a dor na sua dimensão mais ampla, ele não se dirigiu contra Deus, mesmo sabendo que tinha vindo tudo da parte de Deus, porque ele sabia que ele não tinha pecado. Ele era um pecador, mas ele não estava em pecado. Então, graças a Deus que você e eu podemos também estarmos vendo esse exemplo
E pela graça de Deus e misericórdia, nós temos o Espírito Santo. Nós temos uma diferença para Jó. Jó não estava na segunda aliança. Ele não era sacerdote, não era profeta, nem era rei. Portanto, ele não tinha dentro o Espírito Santo. Mas ele tinha o temor de Deus. Ele observava os mandamentos de Deus. Até sacrifício ele já fazia ao Senhor. Então, com certeza, ele também é uma pessoa digna de ser abençoada, como Deus fez isso, abençoou ele grandemente. Porém, permitiu que o inimigo tocasse para servir de exemplo para nós. Porque Deus é soberano, ele faz como ele quer. Quando ele permite isso na vida de um ser humano, é para que o nome dele seja glorificado, para a pessoa ver até onde um ser humano, acompanhado por ele, pode chegar. Porque tudo na vida de Jó é porque Deus não abandonou, Deus estava ali com ele, dando inspiração para ele vencer tudo aquilo que estava sofrendo. E aí você não pode, de maneira nenhuma, achar que na sua vida vai ser diferente. Nos momentos que você estiver sofrendo alguma coisa, que você sabe que não foi você que provocou, sabe que Deus está com você. E no final da prova, assim como ele fez com Jó, ele dará dupla honra para cada vergonha que você passar. Não se esqueça disso. E por falar em prova, vocês estão sendo provados, né? Porque acostumados somente com papelzinho na mão, com alguns versículos da Bíblia comentado, eram os nossos discipulados do passado, versículos que é a palavra de Deus, mas que é muito diferente de você pegar a Bíblia desde o início até chegar ao fim. É uma conversa completa do seu pai. Então, é uma prova para muitos que nunca tiveram o costume de ler a Bíblia toda. Estão sendo provados, não é? Estão se sentindo assim, tão doloridos, reforma dói. Mas graças a Deus, desde maio, que nós começamos nossa reforma, e temos sentido que realmente o reformador dos reformadores, Jesus, está conosco. Nós estamos vendo os resultados. Deus tem operado. Então, não foi porque você pecou em ler revista, não foi porque você pecou em ter um papelzinho com alguns versículos para fazer o estudo do discipulado, ou ter uma revista, não foi pecado isso. A revista é boa, os papéis com as ministrações escritas também são bons, mas nós escolhemos ir para a fonte, de onde tudo começa. As revistas e os papéis com as ministrações também eram tirados da Bíblia, mas vocês estão vendo o efeito que faz quando a gente vai na fonte, na nascente. Aqui é a nascente. Todos os outros estudos, livros baseados na Bíblia são bons, mas nós sabemos que aqui na nascente não tem como a gente se desviar e a gente ser contaminado com nada. É aqui que nasce, na palavra de Deus. As revistas, os livros evangélicos, tudo nasce daqui. Mas você e eu estamos com dupla honra. Estamos com a dupla honra para cada vergonha que passamos. Porque a gente ficou envergonhado, né? Parecia que quando a gente chega na fonte, a gente, meu Deus, é mais difícil, que coisa horrível. E começaram a falar bobagem, essas vergonhas das bobagens que nós falamos, o Senhor já apagou e nós estamos com dupla honra, porque hoje nós vemos famílias que estão totalmente tomadas pela palavra de Deus, é uma linguagem só, o discipulado do adolescente é o mesmo assunto do discipulado do adulto, do ancião, e quando a família se reúnem, onde tem adolescente numa casa e tem jovem, adulto, ancião, todos juntos ali, todos falam a mesma coisa. Todos sabem o que Deus fala desde Gênesis. E claro que vai ser melhor ainda quando chegar a fechar em Apocalipse. Nós estamos nessa caminhada. Todas as lições do discipulado estão sendo gravadas. Está tudo armazenado no YouTube. Centenas de vídeos onde nosso ministério tem um alimento farto. Não vai faltar alimento. O pão da vida está conosco, que é a palavra, que é Jesus. Jesus é a palavra, João capítulo 1, versículo 14. Então, o pão da vida está conosco, seremos um ministério fortalecidos pelo Senhor. Nós estaremos com nossas células em todos os bairros, células, como nós
Sabemos que o nome do ministério é Igreja em Célula no Modelo dos 12, e como nós podemos ficar nessa vergonha? Cadê a célula? Não tinha células. Hoje nós já temos células em todos os bairros, hoje nós já temos discipulados em todas as congregações, vários discipuladores com a mesma palavra, todos juntos, numa unidade. A palavra é a mesma, a linguagem é a mesma, todos crescendo espiritualmente, entendendo que Jesus é a palavra. Então, essa vergonha já passou, as murmurações já passaram. Hoje nós estamos vendo que realmente quem está reformando, quem reformou, quem está nessa reforma é Jesus. E com essas lições aqui de Jó, eu creio que um crescimento espiritual grande está acontecendo, porque quantas pessoas ficavam achando que Deus esqueceu dela quando permitiu aquela prova. E aqui com o livro de Jó, você vê que Deus não esqueceu. Deus estava com Jó. Se não tivesse, ele não poderia chegar até o final e ter um resultado feliz e receber de volta tudo que perdeu. Então, da mesma maneira que foi com Jó, será conosco também. Qualquer prova, o Senhor no final nos dá dupla honra, nos faz viver de uma outra dimensão após a prova. Depois da prova, vocês vão ver o que é Jó. Aquele homem que a gente considerava que é considerava, e Deus fala que era temente a ele, que era justo. Agora, no final, nós veremos o que foi acrescentado. Ele chegou numa outra dimensão. Então, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não se esqueçam que temos a imersão todo mês, não se esqueçam. E é na imersão vocês levam as 4 lições do mês para estarem apresentando em jograis, em peças teatrais, em ministrações de 15 minutos. Todos participam, lá é o nosso estágio. Não se esquecer também de, em cada vídeo, colocar no comentário o nome do seu discipulador. Isso é ponto forte para a nossa organização, para nós prosseguirmos organizados, com tudo em ordem, porque o nosso Deus é um Deus organizado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.